Olá amigos. Aqui quem está falando é o Leberson Farias Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Sou construtor da Teoria Econômica Quântica, o santo grau da economia. Teoria Econômica Quântica é fruto de um projeto de pós-doutorado em economia lá na FEA-USP, sobre a orientação do professor Gilberto Tadeu Lima. A teoria econômica quântica está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Então tem uma série de vídeos aqui no YouTube que eu explico isso daí. E o que eu vou falar aqui agora também é sobre o Bitcoin. Vou cruzar o que a teoria econômica quântica fala com os efeitos do Bitcoin. Então os efeitos do Bitcoin, ele está encaixando com a teoria econômica quântica. E portanto o Bitcoin não faz sentido ele existir. Porque é como que ele é a própria teoria econômica quântica, porque a teoria econômica quântica ela explica como que você compreende corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia, para você ter a prosperidade verdadeira. Portanto, dentro dessa lógica, qualquer moeda é um Bitcoin. Qualquer moeda. Basta moeda, qualquer moeda, o real, o dólar, entendeu? A libra, o ien, basta respeitar a teoria econômica quântica, qualquer moeda é um Bitcoin. Então vamos lá, vou pegar um artigo aqui, ó, da Forbes Money 2024, Bitcoin versus inflação, a criptomoeda pode se proteger? Então ele fala, então o que é a teoria econômica quântica? Antes disso, a teoria econômica quântica ela é a lei da oferta e demanda. Porque a economia é essencialmente atração e repulsão econômica. É isso, você oferta os produtos para atrair a demanda. Qual é a equação do movimento que descreve a atração e repulsão? Força da gravidade, que é a função 1 dividido por x ao quadrado. Então tem oferta, massa 1, massa 2, dividido por x ao quadrado, que é a inflação. Quem que é a massa 1? A oferta. Quem que é a massa 2? A demanda. Então elas ficam interagindo, e, portanto, isso é uma interação econômica, massa 1, massa 2, oferta e demanda, dividido por x ao quadrado, que vai ser a inflação. Certo? E esse valor de y aqui é a taxa de juro. Aí você tem, aí a teoria econômica quântica explica corretamente todos os efeitos da moeda. Então eu vou ler um trecho desse artigo. Bitcoin versus inflação. A criptomoeda pode te proteger? Então o que ele fala? O Bitcoin vem sendo avaliado por inúmeros estudos de economistas, matemáticos e formuladores de políticas monetárias do mundo todo. Contudo, ainda há bastante controvérsia quanto à eficácia da criptomoeda como hedge. Por que essa controvérsia? Porque eles não entendem corretamente, o mundo da economia não está entendendo corretamente os efeitos da moeda, então eles não entendem corretamente. Mas a teoria econômica quântica explica com precisão isso daí. Porque a teoria econômica quântica fala, economia não é baseada em taxa de juros, economia é uma ciência exata e empírica. Não é uma ciência não é uma ciência que está, não é uma ciência metafórica e nem não está associada a vontades políticas, mas sim porque é uma ciência exata. Continuando, um dos principais argumentos a favor do Bitcoin como proteção contra a inflação, então não é isso. A teoria econômica quântica prova que toda a estabilidade econômica da moeda e do preço, onde a economia funciona da melhor forma, é justamente alta inflação. Aí o mundo da economia, eles querem levar a economia para uma baixa inflação. E quando o mundo da economia faz isso, por isso que as moedas ficam desvalorizadas, porque eles estão querendo tirar a economia da sua região de alta estabilidade para levar a economia para uma baixa estabilidade, e aí gera desvalorização das moedas. Então, só aqui, novamente, quando o Bitcoin ele serve como uma proteção contra a inflação, ele já está um conceito errado quando você cruza com a teoria econômica quântica. Continuando. Então, um dos principais argumentos a favor do Bitcoin como proteção contra a inflação é a sua produção limitada, a sua descorrelação com ativos tradicionais e a descentralização. Diferente das moedas tradicionais, cujo câmbio flutua em resposta à desvalorização do dólar, o Bitcoin possui uma oferta limitada de 21 milhões de unidades. E essa característica a torna imune à pressão inflacionária, gerada pela criação indiscriminada de moedas pelos bancos centrais. Vamos lá. Um estudo da Universidade de Cambridge
publicada em 2020, apontou correlação negativa entre Bitcoin e inflação. Na luz da teoria econômica quântica, quem que tem correlação negativa? O que é correlação negativa? Quando eu aumento uma variável, a outra diminui. Ou quando eu diminuo uma variável, a outra aumenta. Então, na luz da teoria econômica quântica, aqui no centro é o Banco Central, que controla a taxa de juros. Desse lá, essa curva aqui é a inflação. E essa pintura verde aqui é a desinflação, que é a área sobre a curva. E esse outro lado aqui é a deflação. Então, nesse caso, na teoria econômica quântica, a taxa de juro, a taxa Selic, ela tem uma correlação negativa com a inflação, mas a taxa de juro tem uma relação direta ou positiva com a desinflação. Então, nesse caso, quando esse estudo de Cambridge apontou uma correlação negativa entre Bitcoin e inflação, significa que o Bitcoin faz o papel de quem? Da taxa de juro. Na luz da teoria econômica quântica, ele faz o papel da taxa de juro. Porque é a taxa de juro que tem correlação negativa com a inflação. Correto. Continuando. Além disso, estudos da Bloomberg em 2022 identificaram correlação positiva do Bitcoin com a taxa de juro. Espera aí. Aí nesse caso, quem que tem correlação positiva? Quando eu aumento uma variável, a outra variável aumenta. Então, nesse caso, quem faz o papel da correlação positiva Bitcoin com a taxa de juro? Aí, nesse caso, o Bitcoin é a desinflação e a taxa de juro é a taxa Selic. Porque a taxa Selic tem uma correlação direta com a desinflação. Porque o problema da economia é a desinflação e não a inflação. Então, a teoria econômica quântica, ela prova que quanto maior é a taxa de juro, que ela realmente reduz a inflação, ela potencializa uma alta desinflação, que é tudo de ruim para a economia, onde a economia funciona da pior forma. E esses efeitos econômicos, eles existem mesmo na economia, não existe? Existe, que é desvalorizar a moeda. Então, quanto mais você aumenta a taxa de juro, mais você desvaloriza a moeda, você tira a economia da sua região de estabilidade e joga ela para uma região de instabilidade, por isso que você tem muita desvalorização da moeda. Então ele fala que o Bitcoin tem correlação inversa com a inflação e o Bitcoin tem uma relação direta com a taxa de juro. Correto. Então o Bitcoin, nesse caso, ele faz o papel da taxa de juro, quando ele tem uma correlação negativa com a inflação. E o Bitcoin, quando ele tem correlação positiva com a taxa de juros, o Bitcoin faz o papel da desinflação. Então o Bitcoin, no fundo, com esses efeitos econômicos que estão aqui, nesse primeiro momento, o Bitcoin é a taxa de juros e é a desinflação. Continuando. Então ele fala, a correlação positiva do Bitcoin com a taxa de juros, o que significa que quando as taxas de juros aumentam, a tendência é que o valor do Bitcoin também suba. Mas nesse caso, o Bitcoin ele vai desvalorizar, porque quando você aumenta a taxa de juros, você faz desvalorizar a moeda. Isso é um efeito econômico clássico. Então o que você observa aqui é uma confusão de conceitos. Continuando, aí ele fala, apesar da comparação com hedges inflacionários tradicionais, o Bitcoin tem características específicas que o deixam muito mais próximo de uma alternativa a cenário de inflação do que propriamente uma proteção. Por que isso acontece? Porque toda a estabilidade econômica da moeda está em alta inflação. Então tudo força, os homens lutam para tirar a economia da inflação alta, mas como que a inflação alta é onde está toda a estabilidade, onde tudo funciona da melhor forma, ela tende a puxar para a sua região de estabilidade. Por quê? Porque tudo na natureza busca estabilidade, busca o equilíbrio. Então, quando você cruza todas essas informações, está muito claro que o Bitcoin ele é a própria teoria econômica quântica, porque o Bitcoin ele é a taxa de juro, e a desinflação. Ele, por essas correlações que eu acabei de citar aqui. E além disso, o Bitcoin, mas ele tem efeitos de alta inflação. Então, não faz sentido existir o Bitcoin, porque o Bitcoin é a própria teoria econômica quântica. Os efeitos do Bitcoin é justamente o que a teoria econômica quântica está dizendo. Entendeu? Que o Bitcoin é uma moeda para ganhar dinheiro, mas ele está uma confusão de conceitos econômicos. Então, não faz sentido nenhum o Bitcoin existir. Portanto, qualquer moeda é um Bitcoin. Qualquer moeda, o real é um Bitcoin,
o dólar é um Bitcoin, a Libra é um Bitcoin, o Yen é um Bitcoin, qualquer um. Pronto, tá explicado. Entendeu? Porque eles estavam. Então, o Bitcoin, novamente, essas moedas digitais não faz sentido existir. Por isso que a teoria econômica quântica é o santo grau da economia. Você entende corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana, que é uma ação exata em relação à economia. Já fiz várias explicações aqui. Que coisa linda, né? Justamente isso. Já daqui, ó. Então, os próprios efeitos do Bitcoin estão encaixando com a teoria econômica quântica. Então, o Bitcoin não faz sentido existir. Porque a teoria econômica quântica está explicando ó, como que você entende corretamente os efeitos da moeda para você ter a prosperidade exata das coisas. Portanto, o Bitcoin não faz sentido ele existir. Ele é uma moeda ruim. Ele é uma moeda ruim, o Bitcoin. E qualquer moeda é um Bitcoin. O real é um Bitcoin. O dólar é um Bitcoin. Né? O Yen, enfim. Por quê? Porque os efeitos do Bitcoin estão encaixando com a teoria econômica quântica. O que a teoria econômica quântica fala. Obrigado.